Uma questãozinha capiciosa sobre formação de palavras que permite que a gente fale alguns pontos que nunca foram tratados aqui no canal. Vamos ver a questão? Pausa o vídeo, dá uma olhada, resolve a questão, depois volta aqui. E aí, já fez? Beleza? Cara, mais uma vez então, o que me interessa aí, como a maioria dos nossos vídeos aqui, não é tanto a questão, o gabarito em si, mas sim tudo que essa questão permite que a gente fale a respeito dos processos de formação de palavras. E eu tenho dois pontos muito importantes que eu consigo te explicar a partir dessa questão. Eu tenho duas questões, dois aspectos muito importantes da formação de palavras. O primeiro deles é o seguinte: como eu faço para saber quem veio primeiro? Da onde essa palavra é realmente derivada? O que eu quero dizer com isso? Imagina esses dois casos aqui. O substantivo colônia deriva o verbo colonizar. O substantivo é primitivo, o verbo é derivado. O verbo atacar deriva o substantivo o ataque. O verbo é primitivo e o substantivo é derivado. Nesse caso, por derivação regressiva, que não é o foco desse vídeo. Se você quiser que eu faça mais vídeos falando sobre outros processos de derivação, deixe seu comentário aqui, mas não é o foco aqui agora. O que me interessa aqui agora é só você perceber o seguinte. Primeiro caso, substantivo primitivo, verbo derivado. Eu olhei para o verbo e falo, esse verbo deriva do substantivo. No segundo caso, eu tenho o substantivo derivado e o verbo primitivo. Eu olho para o verbo e falo, não, esse verbo é derivado, é primitivo. Eu olho para o substantivo e falo, esse substantivo é derivado do verbo. No primeiro caso, eu olho para o substantivo, o substantivo é primitivo. No segundo caso, eu olho para o substantivo, o substantivo é derivado de verbo. Só que aí eu coloquei para você quem veio antes. De repente você pergunta assim para mim, Caco, tá, mas a hora que eu olho para um substantivo, como que eu faço para saber se esse substantivo, ele vai estar lá solto na questão, como eu faço para saber se ele é primitivo ou se ele é derivado de um verbo ou se ele é derivado de outro substantivo? Cara, o grande segredo dessa questão vem agora, que é, olha para o substantivo e veja se ele indica ação. Se eu pegar o substantivo porta, porta não indica ação. Parede não indica ação. Diferente, por exemplo, de a compra. O substantivo a compra ou a venda. A compra e a venda são o ato de comprar, o ato de vender. São substantivos que indicam ação. O substantivo o ataque é o ato de atacar. O ato de atacar. Então, se eu perguntar para você qual é a classe de palavras por excelência que indica ação, com certeza você vai me responder verbos. Verbos indicam ação por excelência, ok? Então, se eu tenho um substantivo que indica ação, com certeza esse substantivo é derivado de verbo. Com certeza. Por quê? Em que momento da formação esse substantivo ganhou esse aspecto de ação? No momento em que ele foi verbo. Percebe? Então imagina, será que eu poderia falar que estruturação, a gente já vai chegar no desestruturação, mas será que eu poderia falar que estruturação é derivado de estrutura? Então eu pego o substantivo estrutura, faço uma derivação sufixal para estruturação? Poderia falar isso? Não. Não por quê? Porque estruturação indica ação, é o ato de estruturar. Se indica ação, com certeza ele veio de verbo. Então o que eu vou dizer? Que substantivo estrutura derivou o verbo estruturar. O verbo estruturar deriva o substantivo estruturação. O que isso muda já no primeiro passo de qualquer análise que eu vá fazer em relação à formação de palavras? Muda que estruturação não é derivado sufixal de estrutura. Estruturação é derivado sufixal de estruturar. Estruturar é derivado sufixal de estrutura. Vamos ver se você entendeu? Poderia falar, por exemplo, que colonização deriva de colônia. Poderia falar isso? Colônia, derivação sufixal, colonização. Mesma coisa? Não poderia. Por que eu não poderia falar isso? Porque colonização é o ato de colonizar. Se o substantivo que eu estou analisando indicar ação, com certeza ele é derivado do verbo. Então eu tenho aí, na verdade, dois processos de derivação sufixal. Colônia, por derivação sufixal, fez colonizar.
colonizar, por derivação sufixal, fez colonização. Mas, tratando de colonização, eu trato como primitivo colonizar e não colônia. Tudo bem até aqui? Resumindo, se o substantivo indicar ação, o meu ponto de partida para ele vai ser o verbo. Ok, mas estamos falando de desestruturação. Até agora eu falei para você entender por que ao analisar desestruturação, por que eu não vou considerá-lo como derivado de estrutura. Não, eu vou considerá-lo como derivado de estruturar. Isso é muito importante, isso vai mudar bastante coisa, ok? Eu estou trabalhando com o verbo, porque ele indica ação, então o meu ponto de partida vai ser o verbo. Bom, sabendo-se do radical do verbo, o que eu tenho? Um radical do verbo estruturar, o estrutur. Eu tenho um prefixo des e um sufixo indicativo de substantivo, ação. Que é derivado de estruturar é fato. Agora, a questão é, será que eu coloquei primeiro o prefixo, depois o sufixo? Ou será que eu coloquei primeiro o sufixo, depois o prefixo? Quero dizer, eu saí do verbo estruturar. Será que de estruturar eu fiz desestruturar? E de desestruturar eu coloquei o sufixo desestruturação? Ou será que do verbo estruturar eu fiz estruturação, o ato de estruturar, e depois eu neguei fazendo desestruturação? Será que desestruturação, então, tem como anterior desestruturar e depois eu coloquei o sufixo? Ou tenho estruturação e depois eu coloquei o prefixo? Como eu faço para saber qual desses dois processos é que aconteceu efetivamente? Resposta: não sei. Não tem como e também não me interessa. Quer dizer, a hora que eu olho para a palavra desestruturação, não me interessa se primeiro foi feito desestruturar e depois desestruturação, ou se primeiro foi feito estruturação e depois desestruturação. Não faz a menor diferença na vida de ninguém, nem na vida da palavra. Não faz diferença. O que me interessa é do verbo, a partir do verbo, eu tenho um prefixo e um sufixo. A negação do substantivo daquele verbo. É isso que eu tenho. A negação do substantivo daquele verbo. O substantivo é a estruturação, eu tenho a negação dele. Como eu não sei quem veio primeiro, mas é inegável que a partir de uma palavra primitiva eu tenho um prefixo e um sufixo que são separáveis, são completamente destacáveis um do outro, mas que eu não sei e não faz diferença para mim qual foi o processo em que eles apareceram, então a gente vai tratar esses dois processos como uma coisa só. Então a gente fala derivação prefixal e sufixal. O que é então esse processo de derivação prefixal e sufixal? Quando que eu vou detectá-lo? Eu detecto esse processo quando, ao olhar para a palavra, eu percebo um prefixo e um sufixo, mas eles são destacáveis, um não depende do outro, mas eu não sei, não tem uma sequência única. Quem necessariamente veio um depois o outro. Não. Um depois o outro não faz a menor diferença em que eu coloquei primeiro. Então, cara, tem um prefixo e um sufixo aí. Beleza? O que interessa é isso. Por que eu estou falando isso tão detalhadamente para você? Porque é isso que vai resolver o porquê eu vou desconsiderar as alternativas A e D. Na alternativa A ele fala, o substantivo é derivado de desestruturar. Ele considera desestruturar, desestruturação. Seria possível? Até seria. Seria uma análise possível. Mas a D também seria possível nesse caminho. O substantivo é composto por derivação prefixal, conjunção do prefixo des. Cara, se eu considerasse estruturação acrescentando o prefixo des, a D estaria correta. Se eu considerasse desestruturar e depois colocar o sufixo, a estaria correta. Agora, eu não posso considerar só um ou só outro, porque eu não tenho como afirmar isso. Então, o que eu tenho, na verdade, um processo de prefixal-sufixal a partir do verbo estruturar. Do verbo, eu coloquei o prefixo e o sufixo. Não simultaneamente, embora os dois estejam lá. E aí é o segundo ponto importante dessa questão. Certo? Falei que tinha bastante coisa que a gente poderia falar a partir dessa questão. Segundo ponto.
Vamos lembrar da história do barco para embarcar, da derivação parasintética. O que é? Perceba, quando eu fiz desestruturação, eu poderia separar o que a gente chama de constituintes imediatos, ou seja, os elementos que formam essa palavra, certo? Então, desestruturação, eu poderia te representar dessas duas maneiras aqui. Tanto desestruturar e depois coloquei o sufixo, quanto estruturação e depois coloquei o prefixo. Agora, um verbo como embarcar veio do substantivo barco. Ok? Fato. Porque o substantivo na indicação, o verbo indicação. Então, barco, embarcar. Só um detalhe. Se eu fizesse, por exemplo, o embarque não seria derivado de barco. Embarque seria derivado de embarcar. Porque embarque, indicação. Então, se eu fizesse mais um passo aí, barco, embarcar. Embarcar, o embarque. Ok? Beleza? Mas, vamos voltar aqui para o barco, embarcar. O que acontece? Eu não poderia separar esses constituintes. Eu não poderia falar para você, olha, o barcar, o sufixo transforma em verbo. E o em dá uma outra informação, como no caso do desestruturação, que o prefixo negou, só o prefixo tem uma informação solta, ele não é uma informação só. Embarcar é entrar no barco. Então, para eu te representar esse processo de formação, eu deveria te fazer isso. Barco, peguei o radical e acrescentei o prefixo e o sufixo simultaneamente. Eles são uma única entrada, um único significado. Eles não são separáveis. Isso é o processo da derivação parasintética. Um detalhe, o nome derivação parasintética não consta na norma gramatical brasileira. Não é, vamos dizer assim, oficial da norma gramatical brasileira. Não. A norma gramatical brasileira não faz essa diferença. Percebeu? Mas, tradicionalmente, os gramáticos fazem, as provas vão trabalhar com isso. Tudo bem? Beleza? Acontece, se você pegar a NGB, você não vai ver esse nome lá, mas, cara, gramaticalmente se trabalha com isso. As provas, mais uma vez, vão considerá-lo como processo válido, uma vez que tem essa diferença. Ok? Vamos praticar um pouco. Dá uma olhada nesses processos aqui, vê a diferença entre eles, percebe? Então, injustiça, por exemplo. Cara, será que eu fiz injusto e depois injustiça? Ou justiça e depois injusto? Não sei. E não me interessa saber. Não me interessa saber. Porque o que me interessa para a palavra injustiça é que de justo, do adjetivo justo, eu tenho a negação do seu substantivo. Pronto. Eu estou trabalhando com o resultado final. Então os prefixos, o prefixo e o sufixo, eles são destacáveis, eles são separáveis, eles não são uma coisa só. O sufixo dá uma informação, o prefixo da outra. Desrespeitoso, mesma coisa. Respeito, eu neguei o adjetivo de respeito. Respeito, respeitoso ou desrespeito, desrespeitoso? Não sei, também não faz a menor diferença. Recolonização, recolonização vem de colônia? Não, já sabe que recolonização vem de colonizar. De colonizar, recolonizar e depois recolonização? Ou de colonizar, colonização e depois recolonização? Não faz a menor diferença para mim. O que me interessa é que do verbo colonizar, eu fiz de novo o substantivo daquilo. Pronto. Percebeu? Agora, esclarecer. Deixar claro. Ok? Então, claro, esclarecer ou esclarecer. Não. Eu peguei o adjetivo claro e transformei em verbo. O prefixo e o sufixo não são separáveis, são uma única informação. É isso que forma a derivação parasintética. Uma única informação, prefixo e sufixo, simultaneamente. Se eu for representar esse processo de formação, é um processo só. Ok? Subterrâneo, aliás, é um dos poucos adjetivos formados por parasintética. A maioria, me permita a redundância, mas a maioria esmagadora, né, das palavras formadas por parassíntese são verbos, porque o prefixo vai indicar esse caráter de ação, ok? Mas temos alguns outros casos, como por exemplo subterrâneo. Eu não faço subterra ou terrâneo. Não, subterrâneo, embaixo da terra. O prefixo e o sufixo só podem ter entrado juntos no processo. Aterrorizar, aterror ou terrorizar. Não, eu tenho um prefixo e sufixo, eles só podem ter entrado juntos. Não é a discussão primeira, quem veio primeiro. Não, os dois só podem ter entrado juntos. Fechou? No nosso caso, então, do desestruturação, sabemos que temos um processo de derivação prefixal e sufixal a partir do verbo estruturar, o que me leva direto à alternativa C, ok? Importante,
a A e a D seriam absurdas caso você tenha marcado a A ou a D? Não seriam absurdas, porque seriam aceitáveis em um determinado processo de formação. Percebe? Um determinado caminho da formação. Mas não é certeiro, não tenho como afirmar. Foi assim, a hora que eu olho para a palavra desestruturação. Porque ela permite os dois processos. Então, eu não teria como afirmar isso. O que eu tenho é, a partir de estruturar, neguei o substantivo. Coloquei um prefixo e um sufixo, prefixal e sufixal, e não parasintética. Claro, já vimos também essa diferença, beleza? Cara, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa de novidade aqui hoje? Então me ajuda também, deixa seu comentário aqui, me fala que você aprendeu alguma coisa nova, deixa seu like, compartilha o vídeo e claro, o que você quer ver aqui no nosso canal? Em breve sai o curso completo. Esteja sempre comigo e muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.